Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde hoje eu tenho a honra de trazer para vocês um executivo que lidera uma plataforma digital de prestação de serviços fiduciários para fundos de investimentos e títulos de renda fixa. Com mais de 1 trilhão já de operações realizadas, hoje com muito orgulho, José Alexandre Freitas com a gente. Obrigado, Freitas. Obrigado aí, PH, obrigado, Trócoli, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Aguardem, uma história incrível e uma empresa mais incrível ainda. Serão bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer pessoas incríveis, profissionais que são referência no mercado, para compartilhar um pouco da sua jornada, um pouco da sua empresa e muito conhecimento com você. Hoje teremos 3 tenistas aqui e 2 lutadores de jiu-jitsu com vocês. Do meu lado direito aqui, o Alexandre Trócoli. Tudo bem, Trócoli? Tudo bem, PH. Uma satisfação grande. Bem-vindo, Freitas, ao nosso podcast. Uma satisfação muito grande te receber aqui. Freitas, vamos lá. Para quem não te conhece, eu vou falar só um pouquinho do teu background. Eu sei que tem uma história super bacana, que você entrou como estagiário para hoje ser CEO e sócio-presidente aqui da empresa. Se puder compartilhar, te apresentar, te agradeço. Tá joia. Obrigado, PH e Trócoli. Eu sou José Alexandre Freitas, sou advogado de formação, com especialização na área de finanças. Entrei realmente aqui como estagiário, tinha objetivo aí de fazer talvez um concurso público e tal, mas acabei entrando no mercado financeiro, me apaixonei, consegui juntar minhas 2 paixões, que é o direito e a matemática, num segmento, e entrei aqui em 92, a empresa éramos só 6 pessoas, 6 colaboradores, e eu participei aqui de todo o desenvolvimento junto com os demais sócios. Em 2001 virei diretor, 2014 assumi a presidência do grupo, e estamos seguindo nesse crescimento. Hoje temos mais de 400 colaboradores, mais de 150 bilhões de reais em administração nos nossos fundos, mais de 180 bilhões em custódia, com o escritório da Oliveira Trust no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse que é o nosso momento, o nosso business. Incrível, Freitas. E para você que está acostumado a ver sempre a gente junto aqui com o nosso convidado, hoje teve óleo na pista, parou o Rio de Janeiro, o Freitas saiu de casa às 5 da manhã, voltou e estamos com a gente remoto aqui, mas depois a gente vai marcar um café junto aqui. Freitas, e nesses 30 anos de vida da Oliveira Trust, hoje vocês são uma referência no mercado de agente fiduciário. Então, só para a gente esclarecer um pouco aí para a nossa audiência, o que é ser um agente fiduciário? Qual o foco principal de um agente fiduciário e nos explicar o que é isso? Trócoli, é uma pergunta bastante recorrente, porque é uma expressão, uma figura não muito usual hoje do nosso dia a dia, né? Mas o agente fiduciário, ele é o representante de credores. Então, toda operação de crédito entre empresa e investidores em geral precisa ter um representante, uma figura que seja, embora seja nomeada e escolhida pela empresa que está captando recursos, a principal função desse agente fiduciário é representar os investidores durante a vida daquela operação. Então, por exemplo, quando uma empresa grande faz uma captação de debêntures no mercado, 200, 300 milhões de reais em debêntures emitidas, diversos, milhares de investidores vão comprar, sejam eles pessoas físicas, sejam fundos de investimento, que também são investidos por diversas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Essa comunhão de investidores, ela precisa ter um representante único, que seria impossível você conseguir conduzir essa relação entre empresa, tomadora de recursos, e esses milhares de investidores, sem ter uma figura central que catalisasse ali a responsabilidade e o controle sobre a fiscalização das obrigações dos contratos de dívida. E essa é a figura do agente fiduciário. A gente entrou fazendo a primeira operação de agente fiduciário aqui no Oliveira Trust em 1991, nas debêntures da Unibanco Leasing, né, bem antigamente, né, 91, e aí viemos fazendo diversas operações, já como já mencionamos, a gente tem mais de 1,5 trilhão de operações em que a gente participa nesse
nessa posição como representante de credores, envolvendo diversos títulos, fundos de investimento, debêntures, CRI, CRAs. Esse é o papel do agente fiduciário. E essa tua jornada, cara, de um escritório aí de 30 metros quadrados aí no Rio de Janeiro, sendo o nome número 6, número 7, o que você fez aqui dessa jornada? Se puder só compartilhar de novo, porque eu acho que é tão raro ver uma jornada de sucesso de alguém aqui super bacana e respeitado no mercado. O que você acha que foi mesmo um grande divisor de águas para esse crescimento forte, tanto seu profissional como da Oliver nesses mais de 30 anos de mercado? Eu acho que do meu ponto de vista aqui, né, como executivo, eu acho que eu tive duas bases aí de decisão. A primeira é apostar no negócio. Eu acho que, diante do que a gente viu, do que eu assistia, do que eu via, a solidez da prestação de serviço, a forma como a gente enxergava, a profissionalização desse serviço de agente fiduciário que era necessário num mercado ainda muito em formação, a gente viu que era um caminho sem volta e uma necessidade da gente profissionalizar essa atividade. Então eu apostei muito nisso e por mais que tivesse convites, ofertas para vezes ir para uma outra empresa, para exercer uma outra atividade, eu apostava muito no segmento fiduciário. E o segundo é, eu acho que nada aqui na empresa hoje, quando você vê como a Oliveira Trust chegou, o tamanho como a gente está hoje, é, isso não foi construção de uma pessoa, não fui eu sozinho, não foi o Paulo Sérgio Oliveira sozinho, não foi o César. Na verdade, foi um grupo, né, formado aqui de executivos, estão aqui há muitos anos, e que a gente se enxergou, embora sejam cabeças diferentes, a gente tinha um objetivo único de fazer ter uma prestação de serviço eficiente, com muita segurança na informação, no trato da informação para o cliente, para o investidor, e ao mesmo tempo não transigir, respeitar as regras dos contratos, ser uma atividade 100% fiduciária e isenta dentro da estrutura. E acho que essa postura desse grupo fez com que a Oliveira Trust se diferenciasse de outros concorrentes que surgiram ao longo do tempo. E aí eu vou até acrescentar, eu não falei que eram duas, mas tem a terceira, que é o emprego da tecnologia. Acho que sem ela seria impossível a gente chegar onde a gente está, controlando inúmeros covenants, obrigações, de maneira tão segura e tão rápida. Agora, Alexandre, me explica uma curiosidade. Vocês, além de fazer esses serviços fiduciários, vocês fazem também administração e gestão de fundos. Eu queria entender como é que você faz essas três pontas nesse contexto geral desse mercado de capitais. Primeiro, Troca, você tem que ter uma segregação de fato, um Chinese Wall dentro dessas estruturas. Isso é importante porque 99,9% das informações que nós vamos lidar, elas são informações sigilosas, são dados sensíveis, então é muito importante que elas sejam mantidas dentro do pequeno grupo que conduz e acompanha essas estruturas. Terceiro, embora sejam três atividades diferentes, elas são sinérgicas no conceito de ser um serviço para o mercado e voltado para o investidor. Então vamos lá, quando eu falo do agente fiduciário, o que eu expliquei aqui é uma postura de representar os credores na operação de crédito. Então eu fico olhando se a empresa pagou, se a garantia está ok, se o valor está correto, se as licenças e certificações que a companhia tem que prestar estão em dia, quer dizer, são obrigações de fazer e não fazer, obrigações pecuniárias que a gente fica acompanhando aqui diariamente. Quando eu olho no fundo de investimento, eu tenho que administrar o condomínio ali, o fundo, como se o dinheiro fosse meu. Uma atividade muito sinérgica com a do agente fiduciário. Me preocupando em que o fundo atue na aquisição de ativos de acordo com o que está previsto na sua política de investimento, no regulamento do fundo. Ou seja, de novo, seguir obrigações, seguir regras contratuais, muito parecido com o agente fiduciário. E por último, o terceiro grupo é o back-office nas estruturas, que é o quê? A custódia, a controladoria e a escrituração de ativos. O que é isso?
é o controle do investidor passivo, ou seja, quem é o investidor? É o PH, é o Trócoli, é o Zé Alexandre? Quem é? Qual o imposto que tem que ser recolhido pelo investimento dele, etc. Essa é uma atividade também fiduciariamente importante dentro da estrutura. E a outra que é a contabilidade do fundo, o controle das provisões, também uma atividade sinérgica, com essa de proteger o investidor, de você ter o valor justo e correto dentro de cada ativo. Então a gente desempenha essas três funções, mas que no frigir dos ovos ali elas são bem sinérgicas. E como foi essa jornada? Você acha que você pegou mudança de moeda, você pegou porra, taxa de juros indo para todos os extremos possíveis e imagináveis, assim. Como que é essa adaptação? Eu quero depois entrar a fundo em tecnologia, que eu acho que vocês têm esse DNA de vanguarda de tecnologia que eu gostei muito da tua jornada, mas como que é adaptar? Pelo que eu entendi, hoje vocês são, apesar de ter renda variável, é uma casa muito focada na renda fixa, certo? E tem um range ideal, Freitas, assim, eu sei que 15% está muito em prol do investidor hoje. Tem algum range que você fala, putz, eu acho que o Brasil ele vai ficar nesse range para ser algo bom para o investidor e bom para o tomador, num ponto de equilíbrio, assim? Tem. Isso eu defendo bastante. Sempre que perguntado, acho que a taxa ótima para o mercado, ela varia de 6 a 12. Na época da pandemia, a gente viu taxas abaixo de 6 e estava excelente para as empresas tomadoras de recursos, mas o investidor fugiu da renda fixa e foi para a renda variável, porque, primeiro que tem a memória do investidor aqui, do 0,5%, 1% ao mês de rentabilidade. Quando isso cai muito, o investidor vai buscar outros meios de ganhar dinheiro. Quando você tem a taxa acima de 12, que é o cenário atual, ela gera dois efeitos. O primeiro, que é a mudança da empresa tomadora de recursos. Você vê que as empresas AAA, elas evitam de tomar recursos nessa taxa, só se for para uma novação de dívida, uma alteração, trocar uma dívida por outra, etc. Mas mesmo assim, às vezes ela opta por captar lá fora em dólar ou fazer um investimento com recursos próprios, porque fica caro. E então você tem geralmente as empresas de um segundo nível, tem novas empresas que começam a acessar mercado também, porque tem a outra contrapartida. O público investidor aumenta muito. Há uma corrida do investidor, principalmente pessoa física, e dos gestores de fundos, em busca de ativos de renda fixa, e aí debêntures, cotas de FDIC, CRIs, CRAs, as letras, elas têm um grande charme aí de rentabilidade, são papéis com bastante segurança e que você pode ter uma rentabilidade acima da taxa CDI, ou seja, no cenário de 15% ao ano de taxa Selic, você pode estar adquirindo papéis com taxa de 18%, 20% ao ano para o teu portfólio, que é uma rentabilidade fantástica. Mas para quem está pagando isso, é difícil imaginar um empresário conseguir rentabilizar mais do que 20% ao ano no seu investimento, né? Então, daí que recai no primeiro ponto, né? A mudança do público emissor, das empresas que captam recursos. Eu acho que, e pegando aqui, acho que mostra a importância do teu papel até em momentos de extremos, porque como o custo de capital está muito alto, a gente vê recorde de RJ das empresas, assim, analisar a qualidade do ativo aqui, também todo o lastro do ativo ficou fundamental para estruturar a operação, né? Sem dúvida. Quanto mais taxa de juros o tomador está disposto a pagar, sem dúvida o risco é pior, né? Então, é inversamente proporcional. E em função de um risco pior, você tem que tentar minimizar os impactos para evitar uma inadimplência, buscando mais garantias, mais controles sobre a estrutura de crédito que está sendo utilizada para captar recursos. E aí, nessa estrutura de garantias, o papel da agente fiduciário é fundamental, entendeu? Porque você tem que acompanhar essas garantias ao longo do tempo, se houve uma deterioração desse ativo, se é necessário um reforço dessa garantia, se os garantidores, os fiadores, têm patrimônio suficiente para fazer frente num eventual quebra ou inadimplência da companhia, se o fluxo de caixa da companhia
está batendo o esperado e ela vai conseguir fazer frente aos compromissos pecuniários. É esse acompanhamento para você poder antecipar movimentos, que é um papel importante do agente fiduciário nesse momento de risco de crédito maior. Freitas, me fala uma coisa. A ideia ou a escolha da Oliveira Trust de se especializar em fundos estruturados, teve um motivo especial? Você acha que isso é um diferencial da companhia para vocês no mercado? Sim. Trocadilho, a gente tem hoje 400 colaboradores. Dentro dos 400 colaboradores, eu tenho 80 desenvolvedores na área de tecnologia e 80 advogados. Se imaginar 80 advogados dentro de uma estrutura de mercado financeiro, é quase uma banca de escritório de advocacia, né? E nós temos 80 advogados que realmente o fundo estruturado exige isso. Exige muita tecnologia e muita base jurídica para você garantir o famoso tripé que eu falo aqui nas estruturas de crédito, que é a correta formalização do crédito, o crédito ser suficiente, né, as garantias serem suficientes para fazer frente ao pagamento, e aí serem execuíveis, ou seja, elas estarem ali constituídas, mas elas serem suficientes, e ao mesmo tempo eu consiga cobrar. Aqui só, por exemplo, teve uma vez uma estrutura que nos foi apresentada, ela estava dando uma área enorme de terras ali na região norte do Brasil, fantástico, pelo metro quadrado avaliado, estava perfeito, mas dentro daquela área ali você tinha área indígena, você tinha áreas inacessíveis, quer dizer, estamos falando de um imóvel que pelo valor, né, pela avaliação, era uma garantia suficiente, mas totalmente inexequível, quer dizer, eu não ia conseguir cobrar aquele ativo, aquela garantia, porque eu não consigo explorar uma área que formada ali por terras indígenas, por áreas desmatáveis, então seria realmente inexequível. Então, dentro dessa análise, eu obviamente usei um exemplo aqui mais grotesco, mas tem outras situações, por exemplo, o prédio de uma escola, uma universidade, você conseguir executar e tirar, como é que você vai, né, um hospital? Então, são questões que têm que ser levadas em consideração quando da estruturação de uma operação de crédito. Pegando esse seu gancho de tecnologia, assim, eu fundei a MZ tem quase 26 anos, né? Então eu sou junto contigo, a gente é da época que a gente se comunicava por fax antes. E acho que é sacanagem, né? Você tá sem cabelo branco aqui, eu tô. Agora, e a gente vê essa evolução cada vez mais gradual e agora tá cada vez mais rápida a evolução. Eu peguei até uma história tua de uma empresa que é adquirente de pagamentos, que vocês tinham um FDIC que demorava acho que 8, 10 horas para processar aquelas informações, e você falou para mim, acho que nesse vídeo, que agora, além de questão de minutos, tem AI no jogo. Pô, conta essa história, que essa eu achei bacana desse cliente de vocês. Não, legal. Uma adquirente, sim, ela nos procurou para fazer um FDIC na época de 8 bilhões de reais, cujo lastro eram operações de cartão de crédito, tickets pequenos, volumetria absurda, e o arquivo a gente demorava, pelos sistemas que existiam na época, estou falando de 2017, tá? Não estou indo muito para trás não, hein, PH? Porra. Eram 8 horas de processamento. Eu recebi o arquivo às 5 da manhã da companhia, um robozinho pegava esse arquivo, jogava aqui para o sistema, que não era um sistema próprio, era um sistema de terceiros, que existe até hoje. E esse sistema demorava 8 horas para processar, e se desse certo, ótimo, pagava a operação de crédito, se desse errado, tinha que ficar para o dia seguinte, né? Porque não dava tempo para a empresa corrigir o arquivo, mandar outro e processar no dia seguinte. E processar no mesmo dia, tinha que ir para o dia seguinte. E a gente vendo isso, a gente começou a desenvolver um sistema nosso para fazer realmente o processamento de recebíveis com essa volumetria, com esse detalhamento. E esse sistema ficou pronto em 2022, que chama Octoplus. É o sistema mais moderno, mais rápido do mercado, só foi desenvolvido pela minha área, pela FinTools, que é a nossa área interna, e só a Oliveira Trust que usa, a gente não cede para ninguém. Esse sistema, ele, quando entrou em funcionamento em 2022, processava esse arquivo
da Cedente em 40 minutos. Então, eu fui de 8 horas para 40 minutos e com inteligência artificial, ou seja, quando ele negava total ou parcialmente o arquivo, ele dizia onde estava o erro e sugeria a solução e correção. E voltava para a empresa, que já fazia a correção, mandava, a gente liquidava. A empresa ficou tão feliz que começou a fazer 3, 4 sessões por dia, porque ela viu que tinham várias possibilidades de sessão ao longo do dia. A última atualização do nosso sistema fez esse processamento cair para 18 minutos. Uau. Já esse ano, em Muito bom, 2025. muito Então, bom. vocês veem que uma tecnologia importante é o emprego da IA também, né? E vocês têm também uma outra ferramenta, né? O Tizinho. Esse é o 20º membro, né, do comitê? É isso aí. É isso aí. A gente, em 2010, naquela, vocês vão se lembrar da época do mercado, 2008, 2009 foram anos de crise em alguns setores do agro, crise também lá fora, uma crise mundial de crédito e a gente teve algumas dores de cabeça aqui em função de empresas que pediram RJ, que tiveram dificuldade de pagamento, etc. A gente falou, ó, a gente tem que olhar, começar a filtrar melhor esse tipo de cliente. A gente montou em 2010 uma plataforma onde a gente avaliava todas as propostas, todas as contrapartes da empresa de uma maneira virtual, funcionando 24/7. Essa plataforma, desculpa, ela tinha 19 membros e recebeu o 20º membro, tem 2 anos, que é o OTzinho, que é a nossa inteligência artificial aqui do Olivera Trust, que o primeiro passo dela foi aprender tudo que foi feito e votado nesse comitê desde 2010. Então ela consegue substituir qualquer um dos membros dos outros 19, porque ela sabe como cada um votou e em cada tipo de operação, que tipo de comentário que foi feito, se a gente ganhou ou perdeu aquela proposta em função daquelas condições, se deu problema na operação, porque a gente aceitou uma condição ou transigiu aceitando algum tipo de garantia. Ela é o primeiro membro a votar, inclusive, ela vota em segundos, e é um voto com robustez, tá? Ela dá um parecer ali de umas 30, 40 linhas, dizendo todos os detalhes comparativos dentro do comitê, é bem bacana. Então a gente usa ela já há 2 anos, essa IA. E ela foi evoluindo. Eu vi até umas histórias suas que antes ela falava não para a questão de ações, aí conforme vocês foram evoluindo o serviço, ela falou, não, agora mudei de opinião também, vou ponderar aqui esse outro mercado. Isso achei incrível. Agora, Freito, pegando essa questão da velocidade aqui, agora é uma dúvida do PH contigo aqui. FDIC 24/7 já é uma realidade? Isso já está tracionando no mercado? Como funciona? Isso já é uma realidade e um caminho sem volta, tá, PH? Eu acho que é um mercado tão dinâmico que a gente tem, a gente não pode estar e com novos investidores entrando, público jovem aí, que tem uma cabeça bem diferente em termos de limitações de horários, de acesso à rede, seria bastante ineficiente mantermos as limitações de horário. E alguns papéis, alguns títulos já começaram a caminhar para o 24/7 e o FDIC não podia ficar para trás, por ser um ativo, né, um fundo estruturado, um ativo bastante inovador. Já tem alguns já rodando, a gente criou aqui o FDIC, eu posso falar, tá, que eles nos autorizaram, já saiu na mídia, que é o FDIC do Mercado Livre, ele é 24/7. Foi o primeiro. Mercado Pago, foi o primeiro com 24/7. Tem muita. Ele é 100% sem intervenção humana. Ele roda diariamente em 24/7, sem nenhum ser humano tendo que apertar algum botão. Desde lá da geração dos arquivos no Mercado Pago, até todos a API, né, que absorve e transfere as informações, os processamentos, as verificações de limites, etc., a liquidação financeira, tudo é feito 24/7. Óbvio que fora das janelas de liquidação tradicionais, o limite transacionado ele é menor, permitido dentro da estrutura, mas ele liquida 24/7, sem dúvida nenhuma. Eu tava até ouvindo uma entrevista do pessoal da Bolsa de Londres.
eles estão estudando até a Bolsa de Londres ser 24/7. Assim, acho que o mundo está indo para uma velocidade cada vez mais crítica, diferente. E eu vi que vocês também têm alguns investimentos, até no pessoal da Before, tem a questão da tokenização. O que você vê desse futuro aqui, agora usando para outros formatos aqui, não só usando AI, tecnologia, mas a questão de tokenização que pode abrir outras frentes aqui de crescimento para vocês? Não, é excelente. Eu acho que é, o público investidor é uma demanda dos investidores. Eu acho que é, algumas criptomoedas vieram aí criando um mercado, gerando muita curiosidade dos investidores. É óbvio que eu não estou falando de criptomoeda aqui, estou falando de criptoativo, de tokens, com lastro, mas a criptomoeda ela serviu para abrir um pouco a cabeça e abrir o universo também de aumentar o universo de investidores. E acho que com o passar do tempo, com o conhecimento desse tipo de ativo digital, o mercado de capitais precisava evoluir, para ele não ficar atrás desse mercado em paralelo que está sendo criado de ativos digitais, que por mais que seja regulado aos poucos, ele vinha crescendo em progressão geométrica, vem crescendo. Então o mercado precisava criar instrumentos para poder você continuar dentro de um ambiente regulado, dentro das fiscalizações, dos controles, mas permitindo a aquisição de ativos digitais. E a tokenização veio nessa esteira. A gente viu a primeira iniciativa da CVM com o Sandbox, a gente entrou investindo na Before, que é uma das sandbox que foram aprovadas na CVM, que é uma bolsa de acesso das companhias, para companhias de acesso, né, de tokens, negociarem tokens lastreados em ações de companhias com um faturamento de até 400 milhões de reais, se não me engano, por ano. E então pequenas empresas de pequeno e médio porte que podiam acessar o mercado fazendo o seu IPO nessa plataforma da Before, nesse ambiente de sandbox. Foi um sucesso no momento em que você teve 0 IPOs no mercado tradicional, 4 anos. é, teve uma dezena lá na Before e não teve mais porque acabou também o período ali inicial do Sandbox e está se buscando uma licença já para fazer a tokenização para todos os ativos de mercado, inclusive de renda fixa. Mas foi uma bela experiência como um mercado, porque o público investidor se interessou demais. Você tem hoje milhões de CPFs querendo adquirir ativos digitais. E o token na verdade, esse instrumento, né? Ele é uma representação digital de um ativo real. Então, você tem token de debênture, token de cota de fundo, token de ação, e esses tokens é que tem as regulamentações da CVM, e agora, no final de 23, se não me engano, teve a resolução 88 da CVM, que até vai entrar em audiência pública agora, está entrando, que abriu uma janela, se tinha uma janela, abriu 4, 5 portas aí para o mercado, e milhares de operações foram feitas já no ambiente da 88, que permitem captações de até 15 milhões de reais, Caramba. onde você não precisa registrar na CVM. E aí são ativos digitais ali que com lastro, né, tokens com lastro, que acabam sendo os instrumentos. É uma baita de uma iniciativa da CVM que fomentou esse mercado e realmente para a gente é um caminho sem volta, a gente tem investido muito nisso. Foi na Before e também na Leak, que é a tokenizadora que a gente investiu, junto com outros sócios, e que tem caminhado aí nesse mercado aí de tokenização, né. Só pega um exemplo prático de tokenização. Quer dizer que, eu, MZ, tenho um título de uma AAA, de uma empresa AAA, para vencer daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu conseguiria fatiar isso no token para que várias pessoas comprassem uma fração, mais ou menos isso. Exatamente. Vamos lá. Vamos supor que você, tem uma empresa, tá? E a tua empresa tem um título sacado contra uma empresa AAA de 5 milhões de reais. Já é um valor alto. Só que se você chegar com a tua empresa PHSA, chegar ali
no banco que você tem relacionamento, ele vai falar, opa, pegar, você quer esse dinheiro antecipado? Eu te dou. Vou te descontar isso aqui, vou te cobrar essas taxas, esses seguros. Toma aqui, ó, 4.200.000 na tua mão, 800 ficou ganho aqui do banco, e se o título não for pago, eu vou te cobrar. O risco ainda continua da empresa, né? Você continua responsável, você está pegando, na verdade, um empréstimo lastreado naquele título. Você não está nem, de fato, se desfazendo dessa operação. Esse é o padrão de mercado, tá? Então, o Uma risco é da operação, empresa, né? o risco continua sendo da empresa. Por mais que o sacado seja um AAA, dificilmente vai inadimplir, você tem que ficar aquilo no teu balanço ali. É uma operação que, de um jeito ou de outro, você continua co-obrigado. No token, não. No token, você tem esse ativo de 5 milhões e você fala, gente, ó, eu quero 4,5 milhões, tá? E não quero, se inadimplir, é de quem comprar, O risco não é mais do... Da empresa. não é mais da empresa. Aí você vai numa tokenizadora, ela emite, por exemplo, aqui só para ilustrar, 450 mil tokens de R$ 10 e bota na plataforma. As pessoas vão comprar, desde R$ 10 até quem quiser comprar os 4,5 milhões de uma vez, compram, e daqui a 6 meses eles vão receber os 4.800.000, vão estar felizes, porque vão ter uma rentabilidade excelente. Então, a empresa foi fantástica, porque foi uma operação through sale, não ficou no balanço, Sem recebeu risco, mais né? receber, e porque essa mágica, a intermediação acabou, né? Foi entre a empresa detentora do título e o investidor final por meio de uma plataforma. Esse é o grande ganho para o pequeno e médio empresário quando você fala em tokenização. Ô, Freitas, voltando um pouquinho no crédito das empresas, na sua opinião, a gente vê que hoje as empresas estão procurando alternativas ao crédito bancário, né? Procurando crédito através dos fundos, etc. Por que você acha que está acontecendo esse movimento? Eu acho que tem duas situações, né? Uma é o empossamento natural de crédito pelos bancos quando você tem uma taxa de juros muito alta. O banco hoje, os bancos, né, hoje como um todo, tem muito dinheiro para emprestar, só que se ele deixar o dinheiro parado na conta, vai render 15% ao ano, mais um spreadzinho. Então, para ele poder te emprestar, ele tem que ver se teu crédito é bom mesmo, se vale a pena ele assumir o risco de você não pagar para ele ganhar mais 2, 3%, porque 15%, provavelmente o acionista do banco já está numa rentabilidade bem bacana para ele tomar ali sem risco. Então, tem esse empossamento. Então, quando a empresa busca o recurso, ele encontra esse primeiro desafio, que é ver qual banco que vai estar disposto a montar essa estrutura. E a segunda questão é a contrapartida que ele pede. Quer dizer, quando você já tem 15% de rentabilidade num ativo risco soberano ali, AAA, para eu emprestar para o José Alexandre S.A., que tem algum risco dele não pagar, por mais que ele me pareça ser um devedor bom, eu vou cobrar 20, 22. Então, para o tomador, ele tem que buscar alguma outra alternativa, porque senão 20, 22% ao ano talvez seja inviável para ele conseguir pagar. E aí vem a questão, Trócoli. O empresário ele precisa do recurso. Então, ele vai tentar arrumar uma maneira dele captar ali mais próximo do 15, que seria por meio talvez de uma tokenização, de uma estrutura dessa, onde não há intermediário financeiro, para que você consiga pelo menos baratear a forma de captação com esses instrumentos mais modernos e que têm menores custos para as Então, companhias. seria basicamente por custos. Basicamente por custos. Eu tava super ansioso de te ver aqui para a gente conversar pessoalmente. Eu sei que não vai faltar oportunidade, mas assim, eu queria mega te agradecer aqui pela sua disponibilidade, pela tua agenda estar com a gente. Eu acho que é super legal quando eu pego um executivo aqui, que é executivo barra empreendedor, porque seu histórico entrelaça com a Oliveira Trust e todo o desenvolvimento do mercado. Eu acho super bacana essa jornada da Oliveira Trust de ter a vanguarda da tecnologia, mas também ter essa credibilidade com o mercado, ter o relacionamento com o cliente e ter passado por esses 30 anos por tudo
de Brasil, mas ainda está com energia para os próximos 30. Acho que parabéns. E eu queria te pedir um favor agora. Eu acho que, agora, falando do José Alexandre Freitas, assim, das pessoas que te admiram como um profissional. Acho que um cara que começou a lutar jiu-jitsu agora há 7 anos, um jogador de tênis que se machuca jogando beach tênis, mas um advogado. Eu vi até uma história sua que você é advogado de formação, você sentava para discutir contratos, aí quando chegava na parte de cálculo, o pessoal, não, vamos chamar alguém de cálculo. Você, não, deixa comigo que eu sou um advogado matemático. Então, achei super bacana. Pô, que conselho você daria para alguém que te admira agora como profissional? Acho que isso é uma jornada que hoje em dia está cada vez mais raro, de pessoas que trilham um caminho de sucesso e uma história dentro de uma empresa. O que fez essa tua história de sucesso, se pudesse compartilhar com quem te admira mesmo como profissional hoje, Freitas? Tá, e obrigado aí, PH, pelos elogios, e troco aí também, mas eu acho que eu comentei já algumas vezes, eu acho que de sabores, situações que são ruins, né, que mexem com o nosso sentimento aqui no dia a dia na empresa. Acho que no trabalho todo mundo passa por isso. A grande diferença é a forma como você vai lidar com esse dissabor, com essa experiência negativa. Você tem 2 formas de lidar. Uma é você achar que o problema está no outro ali, está na empresa, está na ou no parceiro do teu trabalho, ou no colega que senta do lado, ou no profissional da outra área que não te mandou informação no prazo, ou você entender que aquilo ali é seu, você faz parte do problema e da solução, e que você está ali para poder chegar num objetivo comum, que é prestar um bom serviço para o teu cliente do outro lado, enxergar a empresa ali como sendo sua. Eu busquei esse segundo caminho, tá, eu busquei sempre, soluções, trabalhar em grupo. Eu adoro trabalhar em grupo, sempre que possível aqui, quando eu vejo que tem alguma coisa saindo um pouquinho do trilho, eu já chamo 2, 3, 4 aqui. A reunião também não pode ter mais do que 15, 30 minutos, senão ela fica improdutiva. Tem dia que eu faço 12, 13 reuniões, porque eu faço reuniões com tempo curto, mas eu acho que é importante você ter essa troca nas áreas, acho que é assim que as pessoas evoluem e aprendem. Tanto que eu comentei, eu tenho hoje 80 advogados que certamente são muito bons em matemática e em desenvolvimento tecnológico. Eu tenho 80 desenvolvedores que acho que conhecem mais direito do que muito advogado. Então, eu acho que você está caminhando na profissionalização, no desenvolvimento de profissionais para o mundo, né? Não só para o Oliveira Trust, porque eles ficam muito mais completos. Quando você deu o exemplo, quando na época lá das estruturações eram presenciais as reuniões, na sua maioria, eu sentava na mesa, eu discutia os contratos ali e discutia também as fórmulas. Eu sentava, ia no painel ali, escrevia as fórmulas, discutia. Eu sempre gostei muito de matemática, eu achava que matemática financeira era fundamental para qualquer profissional de mercado, independente da sua formação, se fosse jurídico ou não. E eu acho que isso me ajudou muito também a permanecer na mesa, né, quando o assunto mudava. Isso, tornar profissionais mais completos. Então, como caminho, acho que resiliência, acho que é a palavra certa, e tá aí o jiu-jitsu aqui, né, É isso que aí. você também Disciplina. que também já fez, né, eh, acho que é uma experiência fantástica você saber, ficar confortável no desconforto e É sair isso aí. dela e reverter. Eu acho que a resiliência é uma característica importante do bom profissional de qualquer mercado, tá. E o segundo é a capacidade de você, saber trabalhar em grupo, você extrair o melhor de cada profissional, você ter um objetivo comum, e sem pensar muito no ontem. "Ah, se ontem foi ruim, amanhã tem que ser excelente". No futuro a gente consegue reverter, né, fazer, né. Então, acho que é por aí, acho que são os conselhos, e se é possível dar conselho, né, mas falar um pouco do que eu acho que é produtivo e eficiente para uma carreira. Uma aula aí, né? Uma aula. Cara, Freitas, eu só tenho que te agradecer, parabenizar, não só pela empresa, mas pelo time que você lidera, que você formou. Acho que eu conheço algumas pessoas aqui, eu sei da qualidade, do empenho delas, do comprometimento com vocês. Eu acho que vocês são uma empresa que tem valores claros, tem essa disciplina. Eu gostei muito do que você falou agora de
buscar conforto no desconforto faz parte de quem quer liderar e fazer coisa diferente no mercado de capitais. Pô, parabéns, cara. Eu fiquei muito feliz, obrigado pelo teu tempo e espero que também toda a nossa audiência tenha gostado. A gente vai compartilhar aqui toda a parte de contatos, o site, toda a parte de serviços da Oliveira Trust, que é uma empresa super bacana, referência no mercado. E obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Obrigado, Freitas. E te esperamos aqui em São Paulo da próxima vez, hein? Não pessoalmente. Vamos jogar tênis, não jiu-jitsu, que eu vi que você está indo para faixa preta. Então vamos pro tênis. Não, tênis eu sou mais, posso ser um freguês aí de caderninho, mas vai ser uma satisfação enorme e com certeza, mês que vem eu estou em São Paulo, a gente com certeza vai ser uma satisfação a gente falar pessoalmente. E obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade, adorei estar conversando aqui, desculpa que eu falo muito, tá? Mas obrigado mesmo, PH e Trócoli, foi fantástico. Obrigado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente. Aqui uma história de um empreendedor, um executivo, um empresário de sucesso, uma empresa que é referência no mercado. Fiquem com a gente para os próximos MZ Playbooks. Obrigado.